Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabelle da Costa Ângelo, professora no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária aqui da instituição. E também sou uma das coordenadoras da grande área Ciências Agrárias, juntamente com os professores Murilo e Irene. Olá, eu sou Murilo Machado de Barros, professor do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos coordenadores da área de Ciências Agrárias. Olá, meu nome é Irene, também sou coordenadora da área de Ciências Agrárias, sou professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária do Instituto de Veterinária da Rural. Hoje, nós teremos a sessão de apresentações orais da grande área Ciências Agrárias. Cada sessão terá duração de 1 hora, com videopôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui também na descrição do vídeo. O autor, apresentador e seu orientador precisam estar presentes na sessão na sua respectiva apresentação, porque os avaliadores presentes farão a avaliação pelo chat após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nessa sessão também está disponível na descrição do vídeo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos e agora pela participação na avaliação dos vídeos pôsteres. Muito obrigado por sua contribuição. E dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também fiquem à vontade para deixar as suas questões no chat, que com certeza eles irão responder. Outra informação importante, para os autores, é importante que vocês respondam às perguntas dos avaliadores. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados no final do evento, e um dos requisitos dessa avaliação é a participação de vocês aqui junto aos avaliadores. Ótimo evento a todos! Bom evento para todos, pessoal. Ótimo evento, pessoal.
Bom dia, meu nome é Fernanda de Freitas Alves Vieira e hoje eu vou apresentar o estudo retrospectivo e análise imunohistoquímica da expressão de Ki-67 em tumores melanocíticos, diagnosticados em cães no setor de anatomia patológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de 99 a 2020. Bom, os melanomas representam cerca de 7% das neoplasias malignas em cães e os objetivos de trabalho foram fazer um levantamento dos tumores melanocíticos e avaliar o índice proliferativo com o anticorpo Ki-67 e correlacioná-lo com o prognóstico. Para isso, havia 78 cães com neoplasias melanocíticas, 36 blocos disponíveis para imunohistoquímica e foram amostras de necrópsias e biópsias do setor, compilamos dados epidemiológicos, aspectos clínicos e anatomopatológicos. Para a análise histopatológica, analisamos a morfologia celular, contando com pleomorfismo e as figuras de mitose. Para a imunohistoquímica, contamos com os 36 casos, observando uma marcação intranuclear e contracoramos com Ginsa. E, por último, calculamos o índice de proliferação celular, que, segundo os Medley e colaboradores, o valor maior ou igual a 15% já pode ser relacionado com um prognóstico ruim. Essa contagem é realizada de acordo com os núcleos marcados e não marcados em 10 campos, no aumento de 40 vezes, e contabilizado no software ImageJ. Bom, dos 78 casos, 64 eram melanomas melanóticos, 8 amelanóticos e 6 melanocitomas. Os cães sem raça definida foram a maior casuística e a cavidade oral foi o local mais acometido também. A idade variou de 3 a 19 anos, com ápice em 10 anos, sem predileção por sexo. Nos aspectos macroscópicos, a coloração enegrecida e as ulcerações foram os mais mencionados. E a classificação histopatológica foi classificada de acordo com os padrões, né? O misto foi 75%, os epitelioides 23% e os fusiformes 2%. O pleomorfismo acentuado foi encontrado em 37% das neoplasias e a média de mitoses foi de 10,5%. Bom, dos 36 casos, 12 casos foram positivos para o Ki-67, 8 deles melanomas melanóticos, 3 amelanóticos e 1 melanocitoma. O índice de proliferação, com mais de 15%, foi encontrado em 4 casos, 1 amelanótico, 2 parcialmente melanóticos e 1 melanoma. Essa tabela correlaciona esse índice de proliferação com o número de mitoses e o pleomorfismo. Essas duas imagens mostram a marcação intranuclear do Ki-67 no melanoma melanótico e em um melanoma parcialmente melanótico. E a conclusão é que os aspectos epidemiológicos corroboraram com os descritos na literatura a correlação entre a imunorreatividade ao Ki-67, quantidade de mitose e pleomorfismo, e o Ki-67 pode ser utilizado como marcador prognóstico de neoplasias melanocíticas, tendo por base os parâmetros de Medley e colaboradores. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada, um agradecimento especial ao CNPq, à Rural e ao SAP pela oportunidade de fazer essa pesquisa. Olá, me chamo Ciro Eugênio da Silva de Oliveira, sou bolsista PIBIC CNPq e discente do curso de Medicina Veterinária, e os demais membros são Jeff Ribeiro Campos, discente de pós-doutorado, e o professor Dr. Júlio Geo Fernandes, docente do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária, ambos da UFRJ. Venho trazer para vocês o projeto intitulado Influência de Serominolíticos no Tratamento de Otite Externa em Cães, com o número de projeto PIV 1193-2019. A otite externa é a inflamação do conduto auditivo externo, podendo ser aguda ou crônica, e nessa imagem é para ilustrar o conduto auditivo externo dos cães. A classificação pode ser serominosa, ixematosa, bacteriana e estenosante. Sabe-se que 10 a 20% dos animais são acometidos por otite, demonstrando dor, reflexo ortopodal, balança da cabeça e até sinais neurológicos. E o diagnóstico se dá a partir de exames clínicos laboratoriais. O tratamento é de suma importância para a cura dessa patologia. Nosso objetivo foi determinar a eficácia da formulação autológica contendo nistatina, neomicina, tiostrepton e triamcinolona, com cães tratados previamente com serominolítico e cães tratados concomitantemente com serominolíticos. O experimento foi realizado no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária, seguindo esses critérios de inclusão e exclusão, e aprovado pelo protocolo CUIV UFRJ 4960160120. Seguimos essa tabela como uma das formas de padronizarmos o score clínico da otite externa em que foi utilizado apenas um animal para cada tratamento. O tratamento número 1, com a utilização de Sonotix a cada 24 horas durante 5 dias e após a utilização do Panolog a cada 12 horas durante 10 dias, totalizando 15 dias de tratamento. O tratamento número 2, com a utilização do Sonotix a cada 24 horas durante 10 dias e após 10 minutos a utilização do Panolog a cada 12 horas durante 10 dias, totalizando 10 dias de tratamento.
O número 3 e o número 4 semelhantes ao número 1 e ao número 2, só com a utilização do próprio cálculo. A obtenção fidedigna de resultados foram feitos exames clínicos e laboratoriais, como videotoscopia e histopatologia. Com os dados apresentados, pode-se observar que houve uma regressão da otite em comparação aos dias avaliados, porém não se pode chegar a nenhuma conclusão devido à quantidade ínfima de animais no projeto. Devido às medidas restritivas da pandemia, houve a necessidade da confecção desse folder de forma a orientar clínicos veterinários acerca da otite e animais de companhia. Com a quantidade de animais avaliados, nós não conseguimos, neste projeto, avaliar a melhor empregabilidade do soro minolítico, se previamente ou concomitante. E durante que as atividades foram restritas devido à pandemia, nós confeccionamos um folder de forma a orientar clínicos veterinários e até acadêmicos de medicina veterinária acerca da otite externa em cães. E estas são minhas referências bibliográficas. E muito obrigado pela atenção de todos. Oi, meu nome é Guilherme Augusto Borges Duarte, sou graduando em Medicina Veterinária e vou apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico da Leishmaniose tegumentar, revisão de literatura. As leishmanioses são doenças zoonóticas causadas por protozoários. São endêmicas em mais de 90 países, inclusive no Brasil. Ocorrem em duas formas principais, tegumentar e visceral. A forma tegumentar tende a ser mais branda, mas ela é a mais incidente, com cerca de 1 milhão de novos casos por ano em todo o mundo. Existem diversas formas de diagnosticar, tanto com base em critérios clínicos, laboratoriais ou até mesmo utilizando o próprio vetor. O intuito deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura sobre leishmaniose tegumentar com foco nos métodos diagnósticos. Os protozoários pertencem ao gênero Leishmania. No Brasil, existem 3 espécies associadas à leishmaniose tegumentar, sendo Leishmania brasiliensis a mais importante delas. Os vetores são flebotomíneos e, no Brasil, ocorrem em 6 espécies principais. No diagnóstico clínico, devem ser avaliadas as lesões que o paciente apresenta, e assim classificar a doença em leishmaniose cutânea, mucosa ou mucocutânea. Essa classificação é importante tanto para traçar o tratamento do paciente ou até mesmo estabelecer o prognóstico. Neste momento, pode ser empregada a intradermorreação de Montenegro, que é um teste de alta sensibilidade, mas muito invasivo. No diagnóstico laboratorial, existem os métodos parasitológicos, tanto a citologia quanto a PCR. Na citologia, é possível ter alta especificidade a baixo custo. Contudo, é um teste de baixa sensibilidade, porque nos seres humanos, a parasitemia tende a ser mais baixa, ao contrário do que ocorre nos animais. Com relação à PCR, é possível ter alta especificidade e rapidez. Contudo, é um teste de alto custo e que não é disponível em todas as localidades. No diagnóstico vetorial, são coletados espécimes do vetor em áreas endêmicas para a doença, e assim feita a detecção do parasita. Essa detecção pode acontecer tanto por métodos tradicionais como moleculares, como a PCR. Os métodos tradicionais são altamente específicos, mas muito laboriosos e requerem experiência do executor. Com a PCR é possível ter alta especificidade e rapidez, além de analisar um número maior de amostras. A PCR se mostra uma técnica rápida para o diagnóstico em humanos, mas pelo fato de ser inacessível em alguns casos, o diagnóstico citológico é mais empregado, principalmente por ter menor custo. No diagnóstico vetorial, os métodos tradicionais são muito lentos, então o uso da PCR é mais interessante, porque permite analisar o maior número de amostras. Compreender a relação parasita-vetor é fundamental para traçar estratégias de controle e prevenção. Portanto, utilizar o diagnóstico vetorial é interessante para a leishmaniose. Em função do polimorfismo e gravidade das lesões, é importante associar exames complementares ao diagnóstico, a fim de facilitar a escolha do protocolo terapêutico e possibilitar melhores resultados. As técnicas moleculares possibilitam resultados altamente específicos e rápidos, o que ofere maior praticidade do ponto de vista clínico e epidemiológico. Agradecimentos à CNPq e à CAPES. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigado. Olá, me chamo Gabriela Esther e estarei apresentando um resumo intitulado Influência da dopamina na virulência de Metahizium contra Rhipcephalus micrópolis. Bovinos em áreas tropicais sofrem intensamente com ectoparasitas, sendo Rhipcephalus micrópolis uma espécie de grande importância devido às perdas econômicas provocadas por este. Uma das alternativas do controle biológico dessa praga é a utilização de fungos entomopatogênicos, como o fungo do gênero Metahizium. A dopamina atua ligando o sistema nervoso e imunológico do carrapato. No entanto, esse mecanismo é pouco compreendido. Por isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da dopamina na susceptibilidade de Rhipcephalus micrópolis a Metahizium anisopli. O isolado utilizado
foi o Metarhizium anisopli LCM-S04, e as fêmeas de Rhipcephalus micropus foram obtidas na Estação Experimental para Pesquisas Parasitológicas W. Onaitis do Departamento de Parasitologia Animal da UFRJ, sendo aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Veterinária. Na metodologia, tivemos a produção de blastosporos. Na figura A, observamos o preparo da solução da suspensão fúngica que foi adicionada ao meio de cultura líquido Adamec, presente na figura B, e depois centrifugado. As fêmeas de Rhipcephalus micropus foram completamente ingurgitadas, foram inoculadas com a suspensão. Foram formados 11 grupos com 15 fêmeas em cada um, sendo o grupo controle, que era um grupo não tratado, o grupo PBS, que é o veículo da dopamina, o grupo dopamina, o grupo Metarhizium anisopli em diferentes concentrações e o grupo de associação Metarhizium anisopli em dopamina também em diferentes concentrações. Essas fêmeas foram acondicionadas em câmara climatizada e a sua mortalidade foi analisada durante 24, 48 e 72 horas. Bom, em relação aos resultados, os grupos controle, PBS e dopamina produziram resultados muito semelhantes, não sendo observada nenhuma toxicidade do tampão PBS ou da dopamina para o carrapato. As porcentagens de sobrevivência do carrapato foram menores nos grupos inoculados com propágulo fúngico nas concentrações 10:6, 10:7 e 10:8, em comparação aos carrapatos inoculados em associação do fungo e dopamina nas mesmas concentrações. E observou-se diferença estatística apenas no grupo inoculado com Metarhizium anisopli A10. Com base nesse estudo, deduz que a dopamina reduz a susceptibilidade de Rhipcephalus micropus a Metarhizium anisopli. Porém, estudos futuros são necessários para que possamos compreender melhor de que forma essa modulação do sistema imune acontece. Essas são as minhas referências e muito obrigada. Saudações a todos, meu nome é Daiane Figueiredo de Freitas, fui bolsista PIBIC no biênio 2019-2020, sob orientação do professor Fábio Scott, e vim apresentar meu resumo com o tema Avaliação da Eficácia in vitro do piriproxifeno em diferentes estágios não alimentados de Rhipcephalus sanguíneos. O Rhipcephalus sanguíneos é um carrapato originário do continente africano, possui um ciclo heteroxeno e tem importância em saúde pública por ser vetor de diversos agentes patogênicos tanto para os animais quanto para os seres humanos. Com isso, vários métodos de controle químico são estudados, dentre eles o piriproxifeno, que é um hormônio regulador da reprodução e da muda. Mais especificamente, é um análogo do hormônio juvenil que vai atuar por contato sobre as larvas e as ninfas e vai impedi-las de realizar as suas ectíses. Além disso, vai reduzir a massa de ovos postos pelas fêmeas e torná-los também inviáveis. Foram utilizadas 10 concentrações de piriproxifeno, em 6 repetições cada, e para cada repetição foram utilizadas 100 larvas, 100 ninfas e 10 adultos não alimentados de Rhipcephalus sanguíneos, provenientes de uma colônia mantida em coelhos, do Laboratório de Quimioterapia Experimental e Parasitologia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com aprovação pelo Comitê de Ética em Utilização de Animais, com número de protocolo 093/14. 500 microlitros de cada concentração foram instilados sobre as larvas, as ninfas e os adultos não alimentados do carrapato, e depois disso eles foram acondicionados em envelopes de papel filtro e mantidos por 24 horas em estufas do tipo BOD, na temperatura de 27 graus, com umidade relativa de 80%. Os resultados demonstraram que não ocorreram percentuais significativos de mortalidade em nenhum desses estágios do carrapato utilizados no estudo. Como podemos observar na tabela 1, que mostra o total de larvas, não ocorreu nenhuma mortalidade, na tabela 2, em relação às ninfas, poucas mortes, e na tabela 3, em relação aos adultos, também poucas mortes. Isso deve-se ao modo de ação do piriproxifeno, pois ele vai agir de forma lenta e gradual, ou seja, não produz efeito imediato, e além disso, as larvas e as ninfas precisam realizar o seu reparto sanguíneo para induzir os seus processos de muda. Conclui-se, então, que o piriproxifeno não apresenta eficiência acarecida sobre os estágios não alimentados de Rhipcephalus sanguíneos após 24 horas de exposição. Nas tabelas 2 e 3, as mortes apresentadas são mortes naturais,
e mais testes são necessários para esclarecer melhor o modo de ação desse composto. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos. Meu nome é Micaela Bastos da Silva Temperini e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Atividade inseticida de óleos essenciais de cravo, Psidium aromaticum, seu constituinte majoritário eugenol e de tomilho, Thymus vulgaris, frente larvas Cochleomia minivorax. A Cochleomia minivorax é um díptero conhecido principalmente por ser um dos causadores da miíase, que é uma infecção parasitária que acomete uma gama de animais, inclusive o ser humano. E os óleos essenciais? Bom, são substâncias voláteis extraídas de plantas aromáticas, cuja atividade parasiticida já é conhecida por diversos estudos. O objetivo desse trabalho foi avaliar justamente a atividade parasiticida desses óleos, que é o óleo de cravo, óleo de tomilho e o constituinte majoritário do óleo de cravo, eugenol, sobre larvas L3 de Cochleomia minivorax. Os experimentos foram realizados no LQEPV, que é o Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária. As concentrações utilizadas foram essas da tabela. 10 larvas L3 foram escolhidas para cada concentração, e 2 repetições foram feitas para todas as concentrações do teste. Bom, as larvas L3 e as concentrações foram dispostas em papel filtro e em placa de Petri. Todas as placas de Petri foram identificadas e armazenadas a 27 graus e 80% de umidade relativa. A mortalidade das larvas foi avaliada após 24 horas com o auxílio de um microscópio estereoscópico e a avaliação estatística foi feita por análise de Probit. Valores de CL50 e CL90 também foram feitos por análise de regressão de Probit, através do programa IBM SPSS Statistics. Como resultado, a gente pode ver nessa tabela 1 que a análise de atividade do óleo de cravo não obteve percentual de mortalidade satisfatório, não ultrapassou de 20%, mesmo para a maior concentração testada. Bom, para o eugenol não foi muito diferente. Para a maior concentração testada, o percentual de mortalidade também não ultrapassou 20%. Mas, analisando a atividade do óleo essencial de tomilho, aqui nessa tabela 3, a gente pode perceber que para a maior concentração testada, o percentual de mortalidade chegou a 100%. E aqui nessa tabela, a gente pode analisar os valores de concentração letal, CL50 e CL90, para teste em óleo essencial de tomilho. CL50 foi 158,80 e CL90 foi 301,06. Como conclusão, a gente pode ver que o óleo essencial de tomilho foi sim eficaz in vitro para controle de larvas L3 Cochleomia minivorax, sugerindo possível alternativa para o controle desse parasito nessa forma evolutiva. Essas foram as referências que eu usei, e é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Aline Carvalho Azevedo, sou graduanda da Medicina Veterinária e hoje eu vou apresentar para vocês um novo registro geográfico de 2 espécies de monogenéticos da família Monocotilidae, parasitos de panos de pterorus presentes no litoral do Peru. Os monogenéticos são ectoparasitos do grupo dos plateumintos e eles participam ativamente na dinâmica populacional de peixes marinhos e de água doce. Por serem normalmente encontrados nos filamentos branquiais, a parasitose causada pela classe monogênea é de grande importância na piscicultura mundial. Devido às lesões causadas nas brancas desses animais, eles têm o seu crescimento e o seu tempo de vida muito prejudicado. Isso leva a um grande prejuízo econômico na região. Nesse trabalho, a gente vai analisar as espécies Monocotyle luckei e Heterocotyle margarite. Ambas foram descritas recentemente e foram encontradas parasitando a Ipanus de pterorus, que é conhecida popularmente como a raia lixa diamante. Essa aqui que a gente está vendo no slide. É um peixe demersal, endêmico, no leste do Oceano Pacífico. Bom, esse trabalho ele começa em julho de 2017 e vai até 2018, com o objetivo de identificar os parasitos presentes na Baía de Puerto Pizarro, que é uma região no norte do Peru. Então, após a coleta dos espécimes, as arraias foram necropsiadas e tiveram suas brancas retiradas. Posteriormente, os parasitos foram retirados também e fixados com formalina fria. Depois de realizada a coloração com carmim clorídrico e tricômico de Gomori, foi feita a montagem das lâminas, uma parte com bálsamo do Canadá, para observação dos órgãos internos, e a outra parte foi feita no meio Grey West, para o estudo das estruturas esclerotizadas.
Com as lâminas prontas, a gente consegue fazer a identificação dos parasitos com a ajuda da microscopia eletrônica no laboratório de parasitologia da Rural. Essa identificação foi feita de acordo com as características morfológicas e taxonômicas. Como resultado dessa morfometria, a gente separa algumas características principais para as espécies. No caso da Heterocotyle margarite, é observado o órgão copulador masculino em forma de funil, com um formato espatulado na parte distal e com presença de dobras laterais, além de uma peça acessória em forma de cubo. Já a Monocotyle luquei é observado o órgão copulador masculino com apenas de 1 a 2 alças distais e papilas marginais do áptor com 5 escleritos. Com essas descobertas, a gente consegue ampliar a distribuição geográfica dessas espécies para o norte peruano e, através disso, explorar as relações parasito-hospedeiros da região de forma mais abrangente, para que, com estudos futuros, seja possível entender melhor qual é a influência do grupo da classe monogênea no controle populacional da vida marinha como um todo, além de contribuir para a literatura com novos dados. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo e a organização do evento. Obrigada. Olá, meu nome é Juliana de Moraes Intrieri e estou aqui para falar sobre métodos in vitro para avaliar a atividade de um fármaco parasiticida sobre larvas de Stenocefalides felis felis. A pulga ela causa diversas doenças tanto para cães quanto para gatos, além de esfoliações na pele. E com isso é utilizado diversos parasiticidas de forma indiscriminada e forma errada mesmo para o combate desses artrópodes. E com isso a necessidade de monitoramento de populações frente a esses inseticidas aumentou através desses testes in vitro. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar duas metodologias in vitro de impregnação de papel filtro para avaliar a suscetibilidade das larvas de Stenocefalides felis felis frente ao fipronil. A metodologia foram duas utilizadas, uma com um disco de papel filtro com 8,6 cm² de área em placas de 6 poços, e outra metodologia foi com tiras de 7,5 cm² de área em tubos de sais de vidro. O grupo controle constava com 6 repetições, tanto de tiras quanto dos discos, o tratado também, sendo que esse tratado tinha uma concentração de impregnação de fipronil de 0,091 microgramas por centímetro quadrado, que corresponde a CL50 da população adulta encontrada em testes anteriores. Então, o volume de impregnação dos discos foi de 150 microlitros, enquanto das tiras foi de 130 microlitros. Então, foi colocado 10 larvas de 7 dias de idade em cada um desses papéis filtros e foi avaliada em 24 e 48 a motilidade dessas larvas. Se houvesse motilidade, elas estariam sendo consideradas como vivas e se não houvesse, consideradas como mortas. O resultado foi uma média de 8 a 10 pulgas vivas em ambas metodologias, um número alto, tanto nas avaliações de 24 quanto de 48 horas, onde se esperava uma mortalidade mínima de 50%. Então, com isso, mudou o objetivo do trabalho. A gente esperava encontrar, então, a CL50 desse fipronil para essas larvas. Foi feito o primeiro estudo com 12 concentrações, onde teve uma mortalidade muito alta, então não conseguimos encontrar a CL50 e com base nesses resultados a gente utilizou a CL10 e CL90 desse último experimento. Foi feito mais um com 12 concentrações, porém os valores ficaram muito irregulares. Então a gente concluiu que não conseguíamos encontrar a CL50. A conclusão é que a concentração de fipronil de 0,091 microgramas por centímetros quadrados não alcançou taxa de mortalidade satisfatória para Stenocefalides felis felis. É preciso realizar outros experimentos para encontrar esse valor e também foi observado que teve uma maior linearidade desses valores das pulgas vivas nas placas de 6 poços, provavelmente devido ao contato dessa pulga com o papel impregnado com fipronil, e também que a CL50 do fipronil para larvas de Stenocefalides felis felis foi superior à encontrada para os adultos. Muito obrigada, aqui estão as referências. E é isso. Olá, meu nome é Rafaela Dunca Duarte e o título do meu projeto é a avaliação clínica, termográfica e macroscópica do implante da pele de ratouro no reparo da parede abdominal de ratos, sob a supervisão do professor Dr. Marcelo Abdu Figueiredo. O objetivo do meu trabalho foi de avaliar a eficácia do implante da pele de ratouro para a correção de defeitos na parede abdominal de ratos por meio da análise dos parâmetros clínicos, termográficos e macroscópicos. E o número da CEUA do meu trabalho é 435/15. Para isso, foram utilizadas ratouro provenientes de ranários comerciais de Niterói e 20 ratos machos provenientes da Unifes em Teresópolis. Os ratos foram divididos aleatoriamente em 4 grupos,
que foram eutanasiados de acordo com o tempo de cada grupo, ou seja, o grupo 1, 7 dias após o recebimento do implante, o grupo 2, 15 dias, o grupo 3, 30 dias e o grupo 4, 90 dias após o recebimento do implante. Bom, o resultado clínico mostrou que a maior porcentagem de cada grupo não teve descência de sutura, que é evidenciado com o azul no gráfico. No entanto, o grupo de 15 dias apresentou 60% de descência de sutura, sendo ela de grau 3, que é considerada grave, com exposição parcial ou total do implante. E nenhum grupo apresentou descência de sutura grau 4, que é considerada muito grave e contém evisceração. Já para o resultado termográfico, ele evidenciou inflamação em maior quantidade no grupo de 7 dias, com maior gradiente de temperatura. No entanto, essa inflamação decresceu até tornar-se zero no grupo de 90 dias, que é o contraste entre a imagem de cima e a imagem de baixo. Bom, o resultado macroscópico ele mostrou que todos os grupos desenvolveram aderências, como evidenciado nas imagens. Contudo, essas aderências foram desprendidas facilmente com as mãos. Então, o implante da pele de rã-touro mostrou-se biocompatível e eficaz em suportar as vísceras abdominais. Então, é um biomaterial promissor para hernoplastias. Essas foram as minhas referências utilizadas no projeto e eu gostaria de agradecer ao CNPq e também ao meu orientador, o professor Marcelo Abdu Figueiredo, pela oportunidade. Até a próxima! Olá, meu nome é Cristi Vaz e meu projeto é sobre detecção molecular de piroplasmas e bactérias da família Anaplasmataceae que circulam em capivaras e sua relação com a cadeia epidemiológica de transmissão da Rickettsia rickettsii, sob orientação da professora Maristela Pega Peixoto. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo, cujo número de protocolo está aqui informado, bem como o código do projeto. Dentre as doenças transmitidas por carrapatos na região da América Latina, a febre maculosa brasileira destaca-se como a de maior importância médica. Essa doença tem como agente etiológico a bactéria Rickettsia rickettsii, a qual é transmitida pelo vetor biológico Amblyomma sculptum durante seu repasto sanguíneo. Sabe-se que as capivaras são reservatórios da bactéria Rickettsia rickettsii, porém também são excelentes reservatórios de agentes etiológicos em geral, e ainda é bastante limitado o conhecimento sobre outros hemoparasitos que circulam entre roedores silvestres no Brasil. Sendo assim, esse projeto teve como objetivo a detecção molecular de hematozoários da ordem Piroplasmida e bactérias da família Anaplasmataceae em amostras de DNA de capivara. Inicialmente, realizou-se a extração de DNA a partir de 60 amostras de sangue total de capivaras e 5 diferentes protocolos foram testados a fim de eleger o mais adequado para essas amostras. 3 desses protocolos foram kits comerciais e 2 protocolos manuais. Após extraídas, as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro do tipo nanodrop e os resultados tabelados. Então, feito a avaliação do DNA genômico utilizando o espectrofotômetro nanodrop, dentre os protocolos utilizados, o protocolo de extração manual para sangue padronizado pela Embrapa foi o que apresentou maior concentração de ácidos nucleicos e, portanto, de DNA. Porém, a maioria das amostras também apresentou a razão 260 para 280 abaixo de 1,8, indicando a presença de contaminantes. Além disso, o espectrofotômetro pode ser considerado um método falho, não devendo ser utilizado como o único método para tal análise. Aqui podemos observar os dados obtidos a partir da quantificação de DNA de todos os protocolos utilizados, em destaque o protocolo da Embrapa, que apresentou maior concentração de ácidos nucleicos. Com base no que foi apresentado, não foi possível definir um método de escolha para a extração de DNA de sangue total de capivaras, sendo necessário a realização de outros testes como a eletroforese e a PCR. E, tendo em vista o cenário da pandemia e a impossibilidade de continuidade dos testes presencialmente em laboratório, o trabalho foi adaptado para a modalidade home office, em que realizou-se a divulgação de informação de qualidade em mídias sociais oficiais do Laboratório de Hemoparasitas e Vetores do UFRJ, bem como a busca por primers utilizando ferramentas básicas de bioinformática para posteriormente serem utilizados no diagnóstico de hemoparasitos. Estas foram algumas das referências utilizadas. Por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao UFRJ pela oportunidade. Olá, meu nome é Thaís Figueiredo, sou discente do curso de Medicina Veterinária da Rural
O meu trabalho é sobre pesquisa de Babesia bovis e Trypanosoma vivax em bovinos na região noroeste de Minas Gerais. Uma breve introdução: a Babesia bovis e Trypanosoma vivax são protozoários de importância na bovinocultura. A Babesia bovis é transmitida principalmente por carrapatos da espécie Rhipicephalus micrópolis, e o Trypanosoma é transmitido nas Américas através da ação hematófaga de moscas do gênero Hematobia e Stomoxys. Ambos os protozoários podem cursar com uma infecção que leva a um quadro neurológico, então a gente vê aí a babesiose cerebral provocada por Babesia bovis e também uma meningite decorrente da infecção por Trypanosoma vivax. Então os sinais provocados por ambos os agentes são muito semelhantes entre. O objetivo foi investigar, através da técnica de biologia molecular, a PCR, a presença de Babesia bovis e Trypanosoma vivax em amostras de sangue de bovinos de propriedades leiteiras da região noroeste do estado de Minas Gerais. Foram coletadas 132 amostras de vacas, de fêmeas de propriedades leiteiras. As coletas foram realizadas entre 2019 e 2020. As amostras foram coletadas a partir de um sistema vácuo e os tubos eles continham EDTA. E essas amostras elas foram acondicionadas refrigeradas e posteriormente congeladas a menos 20 graus Celsius até o início do processamento. Foi feita uma extração do DNA e posteriormente a realização da técnica de nested PCR para a detecção do gene BP-SBP4 para a detecção de Babesia bovis, seguindo o protocolo de Stercal e colaboradores 2011, e a PCR para a detecção do gene 24S de Trypanosoma vivax, de acordo com Mazak e colaboradores. Todos os animais eles apresentavam em algum grau a infestação por carrapatos Rhipicephalus micrópolis ou também por moscas do gênero Hematobia e Stomoxys, mas a gente não quantificou para saber o grau dessa infestação, mas todos eles apresentavam ectoparasitos. Nenhum animal foi positivo para a Trypanosoma vivax e 15 vacas foram positivas para a Babesia bovis. A gente vê aí um animal infestado por carrapatos no canto superior direito e abaixo é uma infestação por hematóbia. Apesar do histórico de óbito de animais na região estudada ter ocorrido após manifestação de sinais neurológicos, alguns animais terem apresentado resultado positivo para a Babesia bovis, não é possível determinar que a causa da morte dos animais tenha sido em decorrência de Babesia bovis ou Trypanosoma vivax, havendo necessidade de realizar mais estudos ante e pós-mortem em animais da região noroeste do estado de Minas Gerais. Essa é a referência. Obrigada. Meu nome é Juliana de Almeida Coelho. Eu vou apresentar o resumo da detecção molecular de Ehrlichia spp a partir de sangue de equinos do município de Resende, do Rio de Janeiro, que tem como autores Juliana de Almeida Coelho, Thaís Figueiroa, Davi Guimarães de Almeida e Matheus Dias Cordeiro. O gênero Ehrlichia é composto por bactérias gram-negativas intracelulares obrigatórias de células como os leucócitos e as plaquetas. Essas bactérias são responsáveis por doenças ocorridas em diversos mamíferos, inclusive o homem, e elas têm como principal vetor os carrapatos. A Ehrlichiose equina é muito associada a patógenos de diferentes gêneros da família Anaplasmataceae, e essa Ehrlichiose ainda é pouco relatada no Brasil. O objetivo do presente estudo foi detectar molecularmente a presença de bactérias do gênero Ehrlichia spp no município de Resende, no Rio de Janeiro. Em agosto de 2020, foram realizadas coletas de sangue por meio de punção da veia jugular dos equinos e o sangue foi armazenado em tubos contendo EDTA. A extração de DNA desse sangue foi realizada utilizando o kit Promega, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. As amostras extraídas foram submetidas a semi-nested PCR, utilizando o primer que amplifica 349 pares de base do gene DSB para Ehrlichia spp. O produto da PCR amplificado ele foi analisado em gel de agarose a 1,5%, corado com brometo de etídeo e visualizado em scanner de gel com luz ultravioleta. No total, foram coletadas amostras de sangue de 107 equinos, onde 3 das 107 amostras se apresentaram positivas para o gene DSB, representando 3,21% de amostras positivas. A Ehrlichiose equina do Brasil é constantemente associada a bactérias do gênero Anaplasma e Nelrickets. Entretanto, o gênero Ehrlichia já foi detectado em equinos em países da América do Norte e da América Central, onde o parasita tinha forte relação com espécies ainda não encontradas no Brasil. Apesar dos estudos sobre a infecção de Ehrlichia spp em equinos ainda serem escassos aqui no Brasil, há relatos de antígenos de Ehrlichia spp que se apresentaram soropositivos
para cavalos, no estado do Paraná e do Mato Grosso. Também houve um estudo onde a Ehrlichia minazensis foi detectada molecularmente em sangue de equinos no Brasil. É um fato que corrobora com o presente estudo. Como conclusão, nós temos que a partir dos resultados encontrados nesse estudo, pode-se concluir, por meio de diagnóstico molecular, que há circulação de Ehrlichia spp em sangue de equinos domiciliados no município de Resende do Rio de Janeiro. Os agradecimentos vão à CNPq e à FAPESD pelo financiamento da pesquisa e às sessões de referências. Obrigado. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar agora sobre a revisão de literatura dos efeitos do NIM, a Didacta Indica para o controle de ectoparasitas, sob a orientação do professor Cláudio Bezerra da Silva. Esse é um breve índice do que vai ser falado. Bom, o uso de produtos químicos tem sido cada vez mais criticado, principalmente por levar resistência aos seus princípios ativos e pela contaminação causada. E já os usos de produtos naturais é muito estudado, principalmente pelas substâncias biocidas que têm ação de repelência, e também diversos fatores por serem mais sustentáveis, por serem mais economicamente viáveis. Dos objetivos, vou reunir aqui alguns resultados sobre a eficácia do NIM em diferentes espécies de ectoparasitas, destacando também a importância sanitária, visto que a maioria deles podem transmitir patógenos, e coletando informações suficientes para a execução do plano de atividades. A plataforma de pesquisa foi o Google Acadêmico, utilizando essas palavras aqui, e o critério de seleção, dissertação dos textos e a relevância dos resultados das metodologias. O NIM é uma planta cujo extrato de óleo é bem pesquisado, principalmente pela composição química. A azadiractina, ela tem ação de repelência, o efeito feeding, inibição de síntese de quitina e efeitos citotóxicos. Envolvendo carrapatos, vou falar dessas 3 espécies. Rhipicephalus blocus micrópolis obteve uma boa eficácia com a concentração de 5% de NIM. Já a Amblyomma caginense, o nível de eficácia foi baixo, foi de 27%, com a concentração de 10%, porém houve alteração de ecdíase de larva para ninfas. Em Rhipicephalus sanguíneos, a concentração de 10% foi razoavelmente eficaz e reduziu o percentual de eclosão das larvas. Envolvendo ácaros, vou falar dessas 5 espécies. Autodectes sinotes foi feito um estudo com 10% de concentração em dose diária e dose única, sendo a dose diária obtendo uma eficácia de 83%. Em Sarcoptes scabei, obteve-se 100% de eficácia com um grupo tratado diariamente, a 10%. No Autoedris cat, da mesma forma, de 100% de eficácia. E em Psoroptes ovis, houve uma boa eficácia, porém algumas reações à aplicação do produto. Em Demoidex canis não houve eficácia. Em Cnidocefalites felis, que é uma espécie de pulga, houve diminuição de ovos e redução do percentual das larvas. Já em moscas, eu vou falar dessas 5 espécies. Esse trabalho aqui, ele envolve 4 dessas espécies, fazendo diferentes concentrações de NIM, descobrindo-se então que 0,6% da concentração no solo foi eficaz, obtendo-se então uma eficácia de 95% em nível de laboratório e 94% em nível de solo. Já para Stalmoxis caulstrans, a concentração de 0,5% foi eficaz. Podemos concluir, então, que há diversas pesquisas diferentes envolvendo espécies diversas de ectoparasitas e que elas servem como embasamento científico para a formulação de novos estudos, principalmente as concentrações utilizadas. Essas foram referências. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Lúria de Bidavi e eu estou aqui para falar um pouco sobre a pesquisa de bactérias produtoras de SBL e carbapenemase em amostras oriundas de produção avícola. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil é um dos maiores produtores de carne de frango ao redor do mundo. E a utilização de promotores de crescimento à base de antimicrobianos tem gerado uma grande preocupação global, principalmente devido à seleção de bactérias resistentes. A Organização Mundial da Saúde classificou a emergência e a disseminação de superbactérias como uma das 3 maiores ameaças à saúde pública do século XXI. E colocou como prioridade crítica as bactérias da ordem Enterobacteriales carbapenemase resistentes e produtoras de SBL, ou seja, beta-lactamases de espectro estendido. E devido à interação entre humano, animal e ambiente, o monitoramento dessas cepas resistentes nos permite entender um pouquinho melhor os impactos da disseminação desses agentes dentro de uma perspectiva de saúde única. Por isso, o objetivo desse trabalho é a detecção da presença de enterobactérias carbapenemase resistentes e produtoras de SBL em amostras de frango de corte. Para isso, foram necropsiadas 5 aves do setor de avicultura da Rural e foram coletadas amostras de traqueia e cloaca. Posteriormente, elas foram semeadas em agar McConkie e submetidas a testes bioquímicos para a identificação das espécies. Foi feito um antibiograma para pesquisa de SBL, foi utilizado cefalosporinas, inibidores de beta-lactamases e monobactâmicos, e quando as bactérias são resistentes a esses grupos de antimicrobianos, elas são classificadas como
produtoras de SBL, e para a carbapenemase foi utilizado o meropenem. Para pesquisa genética, os isolados que foram confirmados fenotipicamente para a SBL foram submetidos à análise do gene SHV. Bem, foram obtidos um total de 22 isolados, sendo 50% deles Escherichia coli, 10% Enterobacter e 40% infelizmente não foram identificados. No perfil de resistência fenotípica, 27,3% desses isolados apresentaram SBL. Nenhum deles apresentou carbapenemase. Na pesquisa de resistência genotípica, 16,6% apresentaram o gene SHV. Portanto, podemos concluir que a microbiota desses animais foi característica segundo a literatura, que há a disseminação da resistência nesse ambiente de produção animal, principalmente devido ao fato de que essas aves não receberam promotores de crescimento à base de antimicrobianos. Ou seja, as cepas que eram resistentes eram cepas naturais dessa microbiota, provando que, justamente, que a disseminação dessas bactérias nesses ambientes de produção animal. Por isso, é de suma importância o monitoramento dessas cepas resistentes nesses ambientes de produção, justamente visando a adoção de medidas restritivas e consequente redução da disseminação dessas mesmas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriela Costa Silva, sou orientada pelo professor Carlos Luiz Massar no projeto de pesquisa Detecção Molecular e Parasitológica de Hematozoários e Bactérias da família Anaplasmataceae em carrapatos coletados em cães e em ambientes na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Este é o código do projeto cadastrado no SIGA-A e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal da Universidade sobre este número de protocolo. Para iniciar, eu gostaria de ressaltar a importância desse estudo, visto que os carrapatos são vetores de diversos agentes patogênicos para animais e humanos, e, portanto, o estudo desses artrópodes é de suma importância para a medicina preventiva. Inicialmente, o objetivo do trabalho foi realizar o diagnóstico molecular desses agentes etiológicos em carrapatos. No entanto, frente à dificuldade de obter amostras de DNA com quantidade e qualidade excelente, foi realizado um teste para eleger qual seria o melhor método de extração de DNA para esse tipo de amostra. Para isso, 13 amostras de carrapatos foram divididos em 4 protocolos, 2 kits comerciais, Quiagen e Promega, e 2 protocolos manuais, sais e fenilclorofórmio, e avaliados através de 2 metodologias, espectrofotômetro e eletroforese. O resultado do espectrofotômetro demonstrou que o primeiro protocolo, o protocolo Quiagen, não demonstrou boa quantidade de DNA, diferente dos demais protocolos, em que pelo menos uma amostra apresentou boa quantidade de DNA. Infelizmente, esse resultado não pôde ser confirmado na segunda metodologia, visto que o protocolo Quiagen apresentou bandas nítidas de DNA, demonstrando quantidade, e não apresentou DNA degradado ao longo do gel, demonstrando qualidade, diferente dos demais protocolos, em que apesar de apresentar bandas nítidas de DNA, o fenilclorofórmio e o Promega apresentaram DNA degradado ao longo do gel. Ou seja, ambas as metodologias não puderam ser confirmadas, levando a um resultado inconclusivo. Sendo assim, podemos concluir que seria preciso realizar um novo experimento, com um número maior de amostras padronizadas e variadas. Dessa forma, aumentaríamos a confiabilidade do teste e poderíamos eleger qual seria o melhor método de extração de DNA para esse tipo de amostra. Esse experimento foi iniciado, mas não pôde ser finalizado devido ao início da pandemia. Vale ressaltar que, durante o período de isolamento social, ferramentas básicas de bioinformática foram utilizadas na pesquisa de primers e informações de qualidade foram postadas nas mídias sociais do laboratório, demonstrando o estudo continuado. A extração de DNA é uma etapa que limita os resultados ótimos da PCR e, portanto, deve ser realizada com qualidade e não pode ser menosprezada. Essas foram algumas das minhas referências. Gostaria de agradecer à Universidade Rural e ao órgão financiador CNPq pela oportunidade. Muito obrigada.